Queridos, Yahim Shalom, prazer estar com vocês em mais uma aula, a aula de número 6, falando sobre o impiedoso mundo de Lameque. Nós tivemos na aula passada a lição Caim era do maligno, com o professor Marcelo e o presbítero Antônio Toninho e mais um outro presbítero Kyler. Foi uma lição maravilhosa e hoje nós vamos discutir, tem grandes homens de Deus comigo aqui. Hoje tem o diácono Edvander, professor daqui da sede, e também o professor Paulo, o pastor Paulo está comigo aqui. O presbítero Paulo, não vou consagrar pastor, porque é um homem de Deus, prega nessa região toda aí. Hoje nós vamos detalhar um pouquinho dessa lição, querido. É muita coisa que nós precisamos correr com essa lição, porque existem muitos termos que nós vamos usar aqui hoje, tanto no hebraico, no grego. Eu queria lembrar você que eu estou postando a lição abaixo do vídeo. Então, abaixo do vídeo, nosso link aqui da EBP em Foco, você pode pegar a lição, tudo que nós falamos aqui da bancada, tudo que eu falo, eu vou colocar abaixo para que você cole e copie. Ctrl C, Ctrl V e leve para a sua sala. Como sempre, eu quero iniciar essa lição mandando um grande abraço às pessoas que compartilham a nossa lição, que deixam um recado, deixam inscrito. Eu estou recebendo tantos inscritos, querido. O que me faz continuar nessa caminhada, primeiramente, é Deus, depois seu inscrito. A gente lê esse inscrito, fica em casa, eu choro. Mas eu falo, o que você está chorando? Eu falo, não, nada não, eu preciso escalar um olho aqui, mas na realidade eu estou chorando porque você mandou um inscrito maravilhoso para mim. E tem compartilhado e curtido a nossa página. Amado, mais de 205 mil visualizações, mais de 2.040 pessoas na nossa página. Se inscreva aí, dá um like. As pessoas dizem que nós... like? Dá um like significa gostar, né? As pessoas falam que nós temos um like aí, diz que é uma sensação tão gostosa, é verdade. Você tá fino, hein, pai? Eu fiz esse negócio. Então eu vou iniciar dando um grande abraço para Edilson Queiroz, da Assembleia de Deus Missão em Novo Repartimento, lá no Paraná. Muito obrigado, Edilson. Amei seu inscrito, meu querido. Também o Antenor Silva, da Assembleia de Deus Indaiatuba, Itu, São Paulo. Antenor sempre pede lição. A Edival Tavares Lourenço, ao presbítero Roberto Vieira, da Assembleia de Deus Belém, presidente prudente lá em São Paulo. Ao Cristiano Portugal, meu amigo Cristiano Portugal nunca nos abandona, igual Rexona, da Igreja Nova Vida em Santa Rosa, lá no Niterói, no Rio de Janeiro. Você nunca viu isso não? Rexona nunca abandona? Não. Então eu criei aqui. Ao Joel Gomes, ao meu querido Elber Santana, ao superintendente da Escola Bíblica, Lucas, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, ao presbítero Genesi Vieira, da cidade de Ouro Preto do Oeste, lá em Rondônia, até longe. Esse dia eu falei pra caramba, aqui tem um cara que pegou comigo no YouTube, falou que eu falei pra cá, disse que eu não demônio, que é isso, mano? Vai entender o termo original pra caramba, significa mais abundante. E também eu quero mandar um abraço para Léo Guedes. Eu vou te dar um abraço pessoalmente, meu querido Kim Teoflotone, vai estar aqui lá de Mato Grosso, não é isso? Presbítero Paulo. Léo Guedes, muito obrigado também por estar conosco, a todos os pastores que estão conosco, todos os presbíteros, a todos os diáconos, superintendentes, professoras, muito obrigado, meus queridos, por vocês estarem conosco. Que Deus possa nos abençoar. Querido, ainda existe no nosso meio ainda aquela resistência contra as mulheres, mas as mulheres têm se levantado pela Assembleia de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, é maravilhoso. Nós vamos ler tópico a tópico, e à medida que nós vamos lendo tópico, nós vamos explicar, debater, como de costume aqui na EBP. EBP é a Escola Bíblica de Professores em Foco aqui da ABTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teoflotone, aqui de Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas. Eu vou iniciar essa lição de hoje falando o impiedoso mundo de Lameque, a leitura bíblica em classe, Gênesis 6, de 1 a 8, com o meu grande amigo presbítero Paulo, lendo a introdução. Fique à vontade, meu querido. Paz e graça primeiro a todos. Estamos felizes por mais uma vez participar aqui da bancada. Então vamos para a introdução. O exemplo de Caim não demorou a generalizar-se. Se por um lado sua descendência destaca-se por empreendedores como Jabal e Jubal, por outro é corrompido por homens devassos e violentos como Lameque, primeiro bígamo da história. Este viria a se notabilizar também por haver assassinado futilmente duas pessoas, e para comemorar o feito, compôs um poema. Os pecados de Caim e Lameque alastraram-se de tal maneira que viriam a depravar inclusive a linhagem piedosa de Sete. Vivemos dias semelhantes. A devassidão e a violência nunca foram tão exaltadas. Essa geração existe como se não houvesse Deus. Entretanto, perto está o dia do juízo sobre os praticantes da iniquidade. Fortes
essa lição, essa introdução aí foi maravilhosa, não foi? Verdade. Então anote aí nessa introdução, eu sei que vocês vão falar um pouquinho sobre isso, Gênesis 4, 18, deixa aberto para mim, e o presbítero Paulo, Gênesis 5, 25. Querido, anote isso aqui para você levar para sua sala, marca aí, que o exemplo de Caim, ela vai marcar negativamente, eu falei isso na lição passada, ela vai marcar negativamente uma geração que tinha tudo para ser próspera. No original hebraico, o nome Lameque, ou Lamech que nós falamos, significa aquele que deita abaixo com um golpe selvagem. Existem dois Lameques citados na Bíblia, isso nós precisamos entender. Um está em Gênesis 4, 18, que é o filho de Matusael, e nós precisamos entender que esse aí era tataravô de Caim. Está aí com a Gênesis 4, 18, lê para mim bem rapidinho, sim. Gênesis 4, 18. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Meujael, e a Meujael gerou a Metusael, e a Metusael gerou a Lameque. Então nós precisamos entender que esse Lameque, Caim era tataravô dele. Então fica claro isso aí. Já em Gênesis 5, 25, nós vamos ter um outro Lameque que é o filho de Matusalém. Esse Lameque será o pai que nós chamamos aqui de Noé. Entende? Para não fazer confusão, porque tem gente que prega uma coisa e confunde esses dois Lameques. Então esse será o pai de Noé, que nós chamamos de geração diluviana. Gênesis 5, 25, meu querido. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. Então preste atenção nisso aí. Leia na sala, não perca o foco. Lameque gera Jabal. O Paulo leu aqui para a gente, o presbítero Paulo, que significa no hebraico rio. Note isso aí. Jabal significa rio. E ele agora vai trabalhar com gado. Isso é muito interessante. Já Jubal, que no hebraico significa torrente, música, ele trabalhava com instrumentos musicais, o próprio nome significa isso. E Tubal-Caim, no original grego, significa produtos de forja. Ele trabalhava com cobre e moldes. Ambos foram contaminados por sua descendência, gerando o mal nesse tempo. É isso que nós precisamos entender. Amado, para o judeu o nome tem um grande significado. Hoje nós não paramos para analisar os nomes que nós colocamos nos nossos filhos, mas para o judeu ele gera uma grande maldição, uma grande bênção na vida da criança. Cada ser humano ele nasce, entende isso aqui? Não vou falar sobre predestinação aqui não, que tem uma corrente teológica muito doida que fala sobre isso, nós precisamos discutir isso aqui na sala de aula. Tem livre-arbítrio, predestinação é coisa para outra matéria. Mas existem pessoas que o ser humano nasce predestinado. Isso nós precisamos entender que Deus deixou para o homem o livre-arbítrio. Nós falamos na aula passada isso aqui. No original, Deus deixa o homem com escolha, para que ele escolha entre o bem e entre o mal. Nós precisamos entender isso. Já o nome, ele vem para o judeu, e o judeu acha interessante que o judeu ele é muito categórico sobre o nome, sobre a descendência, de quem veio, para onde vai. E o nome para o judeu vai marcar uma geração. É o caso de Jacó, nós vimos, é o caso de Davi, é o caso de Saul, é o caso de Saul, que nós falamos que Paulo no original, e nós vamos ver que Saul é perseguidor, aquela coisa toda, e já quando ele é transformado, alguns chegam a dizer que Deus trocou o nome de Paulo. Não existe essa teoria. Não existe no original. A dupla cidadania de Paulo dava a ele cidadania tanto romana quanto cidadania judia. E isso nós precisamos entender. Então Saul, quando ele vem, nós chamamos de Grécia, a Roma é Saulo, que é muito utilizado como Paulo. Isso é muito interessante. Isso marca. Então Lameque ele vai dar aí os primeiros passos para poligamia em seu tempo. Ele vai marcar uma geração negativamente. Querido, preste bem atenção nessa lição, que no nível espiritual nós vamos entender que nós precisamos analisar os nomes que nós colocamos nos nossos filhos. Gera bênção. Aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Quer falar alguma coisa sobre isso? Fica à vontade. Rapaz, é lindo demais, porque como o judeu ele preza pelo nome do filho, automaticamente a gente vê que esse nome ele praticamente vai mostrar, despontar o que vai ser
essa pessoa, né? Quando, exemplo, até Deus foi irônico com Sarai, né? Quando ela riu, Deus colocou o nome do filho dela com o significado de quê? De riso. Isaac, Bem lembrado. não foi nem isso? Isso. Então a gente vê qual é a importância de um nome. Tem gente que bota nome de filho de qualquer maneira, né? Ah, vou botar. Eu estava pensando, quando eu coloquei o nome dos meus filhos, eu lembrei o nome do meu filho, coloquei do primeiro meu filho, coloquei Miguel. Quem é como Deus? Quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Deus? Não existe. Meu filho Pedro, Rocha, né? Então, aquilo que você imprimir na vida do seu filho, através do nome que o judeu, né, pensa nisso, né, Elias? Me corrija se eu estiver errado. O judeu pensava aquilo que eu vou colocar no nome do meu filho é o que vai ser impresso na vida dele, no caráter dele, na atitude dele no decorrer da vida. Concorda, Elias? Eu acho magnífico que você está falando, que é uma transposição de que o nome ele era dado e após algum efeito ele é libertado, assim como o nome de Deus, Todo-Poderoso, Adonai, aquele que entra em intervenção, Elohim, El Shaddai. À medida que Deus ia agindo, as pessoas iam mudando o nome de Deus e colocando aquela postura. Aí alguns passam a agir negativamente, chamando com um nome negativo, por causa do efeito que ele tinha feito. O caso que nós estamos estudando é bom analisarmos, porque tem pessoas que não analisam o nome, escolhem pela internet e colocam de qualquer maneira. Eu queria saber, não sei onde é que veio esse nome, Edvander. De onde surgiu esse nome, meu querido? Na realidade, esse nome foi um sonho que meu pai teve, né? Parece coisa de doido, né? Nome estranho, nome Edvander. E na realidade parece que em outros países tem esse mesmo nome que o meu, né? Aí o pessoal fica essa pergunta, né? Quando vai falar o nome, vai dar oportunidade para o irmão aí vai gagueja para falar o nome. Mas esse nome aí foi um sonho que meu pai teve, né? E deu esse nome e deve ter algum significado na eternidade. Seu pai era cristão? Não era cristão. Não era cristão. Esses sonhos não cristãos, ele tem que embolar Edvander. Aí nós tratamos aqui por lei. É muito mais fácil. Eu vou continuar então com o diácono Edvander, do top de número 1, diz: um mundo ainda maravilhoso. Pode prosseguir, fica à vontade. Amém. Paz e graça para todos, amém. Um mundo ainda maravilhoso. Apesar da queda, o mundo antediluviano era farto e pródigo. Sua ecologia era perfeita, sua tecnologia considerável. Fartura de pão. A terra, embora amaldiçoada, era fértil, nada retinha a primeira civilização. Todos comiam e bebiam à vontade. O pão não precisava ser racionado, o azeite era abundante e o vinho escorria dos lagares. Tem-se a impressão de que as pessoas daquela época viviam permanente festança. Ninguém era capaz de reconhecer que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo 24, versículo 1. Ok, nesse top de número 1, eu queria que os senhores anotassem, vão mencionar essa aula aí. Mesmo com toda a impureza existente entre os homens, querido, anote que isso é muito importante. Adonai permaneceu fiel. Olha que interessante. Deus permaneceu fiel. E Ele sempre proporcionou ao homem, e proporcionará, isso é muito magnífico, até o arrebatar da igreja na terra, um escape para que ele viesse ter com ele um relacionamento sarado. Isso é interessante. Deus cria o homem por relacionamento, e mesmo o homem pecando, mesmo toda essa maldade, toda essa geração perversa, Deus continua querendo ter um relacionamento sarado com o homem. Então entenda isso aqui. O fato de termos abundância em todo o tempo nos faz entender que nós precisamos voltarmos o nosso sentido, não só espiritual, mas também o sentido carnal para Deus. E não esquecermos de onde viemos e qual o motivo do nosso chamado. Nós não precisamos, nós não podemos esquecer disso. Há algo interessante aqui, que muitos esquecem desse tempo, o que nós chamamos de tempo das vacas magras, e passa a viver num tempo de fartura, e ele se esquece qual era o plano de Deus para ele. Deus não te deu bem, Deus não te deu carro, Deus não te deu vida boa para que você esquecesse dele, não. Deus te deu essas coisas para que você oferte-as com um coração sincero para a obra. Eu não estou aqui pedindo oferta para ninguém de maneira nenhuma. Estou querendo que você entenda que Deus te abençoa para que você seja próspero na obra. Tudo que você tem ficará aqui, ok? Isso aqui é evidente. Mas Deus está te abençoando para que as pessoas enxerguem a fidelidade de Deus para com a sua vida. Assim era no tempo de Lameque.
Deus estava sendo fiel, apesar de toda aquela maldade desse tempo do homem, mas Deus estava sendo fiel, mostrando que ele tinha um pacto com a geração, mostrando que ele tinha um pacto com o homem, amaldiçoar a terra, mas não amaldiçoou o homem, ele não poderia amaldiçoar o que ele tinha abençoado. E nós vamos entender que Deus mostra em todo o tempo que ele é Deus e que ele pode intervir nesse tempo. Ageu 1, o capítulo 9 e 10 é uma passagem magnífica sobre isso. Eu queria gostar de Mateus 6, 33 e 34. Tá fácil? Quando ele está caçando aí, você falando em relação à questão de a fidelidade de Deus, a gente pode observar que desde o começo dos tempos Deus mostrava a sua graça, porque mesmo o povo sendo maldoso, cheio de pecados, cheio de devassidão, mas o Senhor mostrava a sua graça naquele tempo, que Deus podia mostrar o juízo dele para aquele povo, mas Deus mostrava a graça dele, a misericórdia dele para aquelas nações. Eu acho de extrema importância que as pessoas se esquecem de que Deus, há um atributo em Deus que significa o próprio nome de Deus, nós falamos Yahim, eu sou o que sou. Deus não muda. E Deus não iria mudar se ele resolveu abençoar o homem. Ele não iria mudar agora. Esse princípio nos mostra que em todo tempo ele é Deus. Ele é Deus e continuará sendo Deus. Ele não vai mudar porque você escolheu abandonar. Ele não vai mudar porque você escolheu servir a Satanás. Como estou vendo muitas pessoas no nosso meio. Não, Deus não vai mudar por causa disso. Deus é imutável. Agora ele permanece fiel aos que são fiéis. Isso é profundo demais. Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós filhos de Jacó não sois consumidos. É magnífico esse texto. Ageu 1, o versículo 9 e 10. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Nós vamos entender que o povo daquela época estava vivendo como o povo de hoje. Eles estavam se preocupando com casa, se preocupando com carros, se preocupando com todas as coisas que o mundo pode dar, e se esqueceu da casa de Deus. Há uma geração maligna em nosso tempo que ela só se preocupa com o bem-estar, onde o ser é mais importante, onde o ter é mais importante do ser. Amado, nós estamos vivendo essa geração, assim como a geração de Ageu. E nós vamos entender o porquê Yeshua disse em Mateus 6, 33, 34, buscai, olha, está com o texto em aberto, em Mateus 6, 33, 34. Aqui, pode ler para mim, meu querido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós vamos entender o porquê Yeshua diz buscar. Buscar significa vá. Num termo bem claro, corra atrás, para que você entenda. Nessa originalidade nós vamos ver que Deus está dizendo, primeiro, primazia, nós dizemos no original, aquilo que você dá ênfase. Eu dou ênfase ao quê? Ao reino de Deus. Amado, eu nunca vi ninguém se disponibilizar ao reino de Deus passar fome. Eu nunca vi ninguém se disponibilizar ao reino de Deus passar por necessidade. É por isso que a Bíblia diz, nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Mas aquele que trabalha. Isso que deve ficar muito claro isso aqui. Entenda que a justiça de Adonai é ele quem faz, não é o homem. Se você é parte da obra, se você é parte do que nós chamamos aqui do princípio da criação, se você está arraigado em Deus, há um termo original entrelaçado, segura forte, ninguém pode soltar. Aí nós vamos entender que no casamento prega muito isso, o cordão de três dobras. Querido, isso significa que nós estamos unidos, a videira, seiva em todo tempo. Deus faz um participo com você. Se vós estivesse em mim e eu em vós, é magnífico, querido. É magnífico. Intrínseco, né? Junto, né? Junto e misturado. Também. Não é isso? Então nós precisamos entender que há em Deus esse atributo de que quando você participa do reino, ele cuida de suas coisas. Você não precisa se preocupar com nada. Eu estou devendo. Trabalha, querido. Trabalha. Quando você passa a desempenhar a obra de Adonai, ele se preocupa com os seus projetos e ele realiza.
Eu falo isso porque eu vejo Deus fazer em diversas vidas na igreja. Já passaram por alguma coisa sobre isso? Eu já passei muito. Logo assim que eu assumi o ministério episcopal em minha vida, e que eu tive a honra e o privilégio de pastorear uma congregação desse ministério a qual nós pertencemos, eu trabalhava secularmente de segunda a sábado. Eu pastoreava 2 congregações, era uma congregação com uma subcongregação recém-inaugurada. Então, só Deus sabe o quanto que eu passava assim. Tinha dias que a gente trabalhava secularmente, não tinha tempo nem para estudar a palavra, nem tinha tempo. Cheguei em casa, aquela correria dia a dia, visita ao ovelha e tal. E Deus nunca deixou faltar nada, nada. Uma vez eu sonhei, Elias, que eu estava comendo um pudim. Eu amanheci, coisa simples, eu contava um testemunho simples, rapidinho. Sonhei que estava com vontade de comer pudim. Meu filho que está aqui nos bastidores que acompanha a gente, vai lembrar disso aqui. Eu falei assim, vontade de comer um pudim. Ô Elias, no outro dia, a vizinha lá perto de casa chegou. Ô pastor, eu vim trazer um negócio para o senhor aqui, não sei se o senhor vai gostar não. Ô gente, pensa num tabuleiro de pudim, aquele pudimzão gostoso, com aquela calda. Ô Elias, Deus é bom demais. Eu chorei por causa do pudim. Ô querido, o que ele está falando aqui, eu sou testemunha disso, você também é. Deus nunca vai desamparar, você nunca vai te abandonar em nada. Tudo aquilo que você se disponibilizar na obra do Senhor, Deus vai te abençoar, vai cuidar de você. E ainda que você não tenha instrumentalidade nenhuma, que não saiba nada, se você se disponibilizar na obra do Senhor e fazer a sua parte, eu tenho certeza que a parte de Deus Ele faz te abençoar e te dar. Já passou por alguma coisa sobre isso aí? Pode falar? Já sim, graças a Deus por isso, porque eu lembro quando eu fui inventar de casar, né? Mas não é inventar, fui assim de Deus, eu senti no coração. Eu imaginei a coisa de louco, eu não tinha um real no bolso, não tinha nada. Aí eu falei assim com minha esposa, aí nós vamos casar tal dia, vamos casar. Aí, costumeiramente, eu recebo um salário assim, variável, né? 1.000 alguma coisa. Mas por incrível que pareça, irmãos, no dia que eu falei que eu ia casar, com fé no coração, crendo que Deus ia me abençoar, naquele mês eu consegui receber 3 vezes mais o salário que eu já costumeiramente recebia. Eu falo isso aqui porque Deus ele é maravilhoso. Agora, em relação a isso aqui que você acabou de falar, Elias, em relação à primazia, eu vejo que nós não somos mais abençoados porque nós queremos dar o pior para Deus. Quando nós vamos orar, nós queremos dar uma oração de 5 minutos, 10 minutos. Quando é no outro dia, nós já queremos receber algo do Senhor. Quando nós irmos na igreja, nós queremos fazer nada para Deus e quer receber tudo. E isso, Deus não contenta com isso. Foi o que aconteceu com Abel. E Deus não vai contentar isso com nossa vida, irmãos. Deus quer que nós damos o melhor de nós para que o reino de Deus chegue até as nossas vidas. Eu vou continuar, você vai falar uma coisa? Eu vou pegar um gancho aqui. Sim, uma centelha. É uma centelha. É o culto de Caim, né? É o que aconteceu com Caim. Só corrigindo o irmão aqui. A situação é o seguinte, queridos. Eu estava aqui, o Elias falou dessa situação aqui, do que o povo vivia naquela época. Eu estava estudando, Elias, Deus deu uma centelha aqui em mim. Hebreus capítulo 3, versículo de número 10, diz assim, ó: por isso me indignei contra essa geração e disse: sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então é uma geração que naquela época Deus se irritou com aquela geração e veio o que? O dilúvio. E essa geração de hoje, o que vai vir? Rapaz, é profundo isso aí. Profundo. Aí Deus fala assim, ó. Só que aí no versículo 10, no versículo 13, ele diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O Elias acabou de dizer isso, o povo errava por causa do pecado. O pecado fazia o povo, queria muito, mas não dava nada. Acabava, a gente estava oferecendo, você falou aqui agora. Muitas vezes nós só oferecemos, nós estamos falando aqui antes de começar aqui a mesa, a bancada, nós estávamos falando sobre o culto de Caim. Então você, aluno, você professor, né? Vamos dar um trabalho para eles, Elias. Estudar sobre o culto de Caim. Porque muitas vezes nós estamos oferecendo o culto de Caim dentro da igreja. Eu gosto desse termo que você está falando, que tem professores que ele faz como Caim. Ele pega a revista na última hora, ele não estuda, ele quer ir para a sala. Aí quando se levanta alguém debatendo ou algum questionamento, ele diz assim: é o enviado do cão. Mas não é enviado do cão, não, é você que não estudou.
Já reparou isso? As pessoas não estudam, tem alguém se levantando contra mim na sala. Não levanta contra o senhor não, querido. É porque você não estudou. Amado, tem uma coisa, nós professores temos que tampar todas as arestas. Principalmente quem lidar com classe de homens e jovens. Por quê? Porque é um nível de debate muito grande. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estudar, nós precisamos ver videoaula. Tem diversos homens bons, Fábio Sagantinho, Caramuru, diversos amigos nossos aí, que estão aí na labuta, que nós não ganhamos nada por isso. Então, valorize o trabalho das pessoas que estão na internet. Não fica criticando, não. Vai estudar, pega a Bíblia, pega a sua revista, sente, tem um tempo para com Deus. Deus vai te recompensar por isso. Com certeza. Não é isso, querido? Porque você vai levar o melhor para o povo dele. Ou seja, um alimento novo para o povo. Você vai sustentar o povo de Deus. Aquilo que é o que Jesus disse, né? Você recebe de graça e dá de graça. Então eu quero a cada dia me alimentar para poder oferecer uma boa pregação. Eu sou um pregador. Pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor tem me levado. Imagina eu poder levar um alimento já mastigado, um alimento já velho. Agora eu quero a cada dia poder levar um alimento novo para as pessoas que me ouvem, para que elas possam conhecer mais de Deus, para que elas possam receber mais graça de Deus. Mas para isso depende de mim em oferecer o culto ao Senhor, só depende de mim em oferecer o melhor como professor, o melhor como pregador, o melhor como pastor, o melhor com tudo, gente. Vamos largar de oferecer culto de Caim e oferecer o culto de Abel. O tópico de número 2 diz o seguinte: saúde perfeita. Tais facilidades propiciaram aos antediluvianos uma saúde perfeita. Não era incomum encontrar pessoas de quase 1000 anos. Na genealogia de Adão, deparamos-nos com homens mais velhos que muitos dos países do mundo. Imaginemos a folha corrida de um pecador de 900 anos. 9 séculos de completa depravação. Quantos roubos, assassinos, adultérios, mentiras e intolerâncias? Aos olhos do santo Deus era algo abominável. Nesse tópico de número 2, eu quero deixar algo magnífico científico para você, professor. Entenda uma coisa aqui, isso é muito interessante. A atmosfera do tempo de Adão era muito diferente da atmosfera que temos hoje. Antes do dilúvio, nós tínhamos a pressão atmosférica 2 a 3 vezes maior do que a de hoje. O oxigênio era maior, nós tínhamos uma proporção de umidade do ar bem maior. Isso nos mostra, querido, que a geração antediluviana tinha tudo para viver um tempo bem maior do que o nosso. Então a atmosfera era maior, a umidade do ar era maior, o oxigênio era maior. Esse fato que nós estamos estudando aqui agora, e você vai ter que falar isso aqui em sala, esse fato ele é comprovado pela ciência quando se aplica ao homem o conceito de tratamento que nós chamamos aí conceito de câmara isobárica. Isso é muito interessante, tem na ciência, se você pesquisar na internet, você vai poder falar um pouquinho sobre na sala. A câmara isobárica ela tem uma pressão 3 vezes maior que o nível do mar. Olha que interessante. O oxigênio é 100% puro, elevando o tratamento, diz a ciência, a um nível bem maior e bem mais rápido que a atmosfera comum que nós temos hoje. Isso tudo proporcionava àquele povo daquela época um tempo de longevidade, nós podemos dizer um tempo de vida maior. A longevidade deles era bem maior que a nossa. É por isso que nós encontrávamos homens de 900 a 760 anos, 365 anos. Por quê? Ar era diferente, a atmosfera era diferente, umidade, clima diferente. Isso nos mostra que quando o homem é aplicado o tratamento dentro da câmara isobárica, o tratamento é bem mais rápido e tende a durar muito mais tempo, ok? Isso nos está nos mostrando que Adonai, olha que interessante, durante todo esse tempo, ele teve com o homem a fidelidade. Após toda essa raça começar, a maldade começar a crescer, ele determina um tempo de 120 anos para o homem. E depois cai para 80, 70. Ao passar disso, ele faz canseira, diz a Bíblia. Querido, olha que interessante. A aproximação de Deus com o homem nos mostra que Deus em todo o tempo quis o melhor para o homem quem procurou o pior. É magnífico isso. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, meu querido? Rapaz, eu fiquei aqui agora pensando, viajei, porque como que o homem desprezou isso tudo, né? Justamente. Como que o homem desprezou tudo isso, né? Viver a longevidade. Essa palavra é difícil, hein?
Longevidade. Rapaz, é forte esse trem. É forte. É forte esse trem. Só uma vida longa. Vida longa, vamos melhorar o trem, vida longa. Mas olha, a jovialidade da pessoa nessa época era outra coisa. Hoje as pessoas brigam para ter um trem desse, né? Para ir para uma cama. A fonte de vida. A fonte de vida, mulheres, a ciência, as empresas de cosmético e por aí vai, querem ter isso. E a gente tinha isso jogando tudo para fora. Eu vou arriscar falar uma coisa que eu tenho notado durante esse pouco tempo de vida que eu tenho, mas as pessoas que são próximas de Deus, elas vivem mais. Deixa eu para analisar. Os jovens, a Bíblia, é próprio mandamento da Bíblia, diz assim, quer aumentar os dias de vida, honre pai e mãe. É bíblico. Verdade. O próprio Salomão falou isso. Então, quando eu convivo com o próximo de Deus, eu não bebo, eu não fumo. Isso já é grande o avanço. Claro que nós tomamos muita Coca-Cola e comemos muito churrasco. Mas nós temos que vigiar essa questão, porque esse tempo que nós temos agora é um tempo de agradecimento. Eu quero viver o arrebatamento. Se eu quero viver o arrebatamento, tem que cuidar. Estou errado? Concordo comigo? Concordo. Agora, é assim que eu fico pensando e a cada dia admirando essas situações, que como que a grandeza de Deus e os detalhes de Deus no nosso cuidado, no nosso dia a dia, nós como somos templo do Espírito Santo, a gente não pode faltar em nós, que acho que é o melhor cosmético da face da terra. Provérbio diz isso, que a alegria do Senhor é a nossa força, mas o rosto, o coração alegre formoseia o rosto. É o melhor cosmético do crente. Você pode ver que o crente não tem nem tanta roupa, o azeite, né, o coração alegre, o coração, né, que confia no Senhor, está ali feliz. Né? Você vê tanto crente que... Né? É verdade. Eu acho interessante muito isso. E outra questão que vocês falando dessa questão de pessoas mais velhas, essas pessoas, elas passam vasta experiência para nós. Pessoas que têm uma idade avançada, você senta perto dessas pessoas para conversar, você não quer sair de perto, são pessoas que você quer ficar dia após dia, porque elas são pessoas que têm experiências boas para passar por nossas vidas. Agora imagina você conversando com Noé, com Matusalém da vida, imagina o que esses camaradas iam passar para nós. Então eu vejo o que Deus fez com a vida dessas pessoas, uma vasta experiência. Nós vamos ler na lição mais na frente que Deus achou graças quando olhou para Noé. Imagina para nós o que Deus está achando quando Ele olha para as nossas vidas. Amém? Eu vou continuar no tópico número 3, com o senhor, beleza perfeita. Pode seguir, meu querido, fica à vontade. Encaixou certinho esse negócio. Deus é bom, né? Beleza perfeita. Se a saúde era perfeita, a beleza daquela geração era singular. Haja vista a formosura das filhas de Lameque. Não demorou para que viessem a encontrar os filhos de Sete. Imitando a bigamia de Lameque, estes homens outrora tão piedosos tornaram-se polígamos, incorrigíveis, com tanta comida e bebida, por que não viver em prazeres? Já que a vida era contada em séculos, ninguém haveria de morrer amanhã. Sua filosofia não era apenas a busca pelo prazer, mas também diabolicamente libertina. Aquela geração não possuía qualquer referência moral ou ética. Eu anotei algo de Deus nesse tópico, queria que você anotasse. A beleza em todo tempo nos leva a limites que não conhecemos. Por quê? Essa pergunta eu me fiz lá em casa. Anote-se e responda para sua sala. Porque a raiz do pecado colocada sobre Adão nos leva a entender mais o nosso corpo do que o nosso espírito. Profundo isso aqui. Profundo. Anote isso aí. Enquanto o espírito é o centro da comunhão para com Adonai, isso é magnífico, o corpo é o centro e a alma, o corpo e a alma é o centro das emoções carnais. Paulo fala algo fantástico em Romanos 7, 20 e 25, ele diz assim, Romanos 7, 25, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontrei a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado homem que sou,
quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha o debate existente entre Paulo. Enquanto o Espírito queria fazer algo para Deus, o seu corpo tendia para o pecado. É magnífico isso aqui. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, Marco? Vou falar. Eu ia falar nessa questão aí. Eles estavam sem a lei ética e sem a lei moral. Eu vejo ali naquele momento que aquelas pessoas ali, elas não tinham parte nenhuma com Deus, eles nem conheciam a Deus. Porque o que eles faziam era simplesmente para agradar os seus deleites carnais. Eles nunca procuravam aproximar-se de Deus. Por isso que Deus, de certa forma, mais para frente nós vamos ler que Deus fala que Deus se arrependeu de ter criado os homens, aquela nação. Porque aquela nação só pensava em pecar e nunca se voltava em nenhum momento para Deus. O que eu acho interessante aqui, naquilo que nós estamos debatendo aqui, a respeito da sua beleza, e Elias falou a questão da luta, né, que Paulo travava daquilo de a gente querer, aí eu fico pensando que, como falar da beleza, naquela época a beleza era uma coisa natural, esplêndida, e aí a gente vai olhando que as pessoas escolhem pela aparência. Aí Deus deu uma lição a Samuel quando foi ungir Davi rei e fala, poxa, Samuel, você está olhando pela aparência, não olha a aparência, olha o coração. Mas naquela época a aparência ela já era normal, a beleza era uma coisa assim, maravilhosa. Fala que cita as filhas de Lameque como beleza. Aí Tiago vem e fala, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Rapaz, aí eu fico imaginando, o que você está contemplando em você mesmo? Qual é a beleza que você vê em você mesmo? O que nós temos que enxergar e nós temos que ter em mente que nós devemos olhar sempre para o nosso espírito, não para a nossa alma. Eu peguei essa certeira forte que você deu aí. Você repete aquele negócio de novo? Você gostou? Não, repete de novo. Rapaz, isso não foi certeira, isso foi um fogaréu, rapaz. Isso é muito importante. Eu acho que nós devemos analisar essas aulas e anotar isso para a gente levar para a sala, porque nós passamos por isso. Nós vivemos um tempo onde quem é bonito, quem tem dinheiro, quem se veste bem, ele é bem recebido nos lugares. E a igreja não é lugar para isso. A igreja é lugar para nós admirarmos o espírito, não o corpo. Ok, meu querido? Vou repetir aqui. Faz um favor. Porque a raiz do pecado colocada sobre Adão nos leva a entender que nós priorizamos mais o corpo do que o espírito. Enquanto o espírito é o centro da comunhão para com Deus, com Adonai, o corpo é o centro das emoções para com a carne, carnais. Rapaz, por isso que eu falei isso aqui, por isso que eu dei esse adendo aqui. Você olha para o espelho, você se vê como? Hoje, no nosso século, nossa geração é o culto ao corpo. É academia, é maromba, é tudo. Você vê os jovens tudo saradão, né? As camisas tudo apertadinha, não consegue, não vai dobrar o... Mas alma, espírito, é isso que eu estou querendo dizer, está vazio. Não estou falando que não é, pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui querendo dizer, nem o professor Elias, pastor Elias, que tem pessoas que são musculosas e não estão cheias de não. Eu não estou querendo dizer isso não. Nós estamos falando o seguinte, que quando você inverte, esquece de fortalecer no Senhor, de se fortalecer na graça, e de você olhar para o espelho e ver, poxa, eu estou cheio de Deus, e poder você ver que você está refletindo algo de Deus na sua vida, na vida das outras pessoas, e você está lá, ó, só cultuando o corpo, né? Porque o que? Você quer chamar a atenção. Naquela época não precisava chamar a atenção, porque era uma coisa natural. Hoje não. As mulheres estão querendo chamar a atenção, os outros estão querendo chamar a atenção, os jovens estão querendo chamar a atenção. Todo mundo quer chamar a atenção através do culto ao corpo. É a roupa justinha, é o corpo certinho. Então, querido, faça aquilo que ele acabou de dizer aqui. O culto, o templo do Espírito, cuide desse edifício que é você, eu acho magnífico isso, que nós criamos uma síndrome do Bozo. Como é? Síndrome do Bozo. São aqueles pregadores que usam sapato vermelho com a tarja amarela e outra cinza. Ou então azul com branco e rosa. Então, o que tem de pregador hoje que vem com um terno brilhoso, querido, você quer aparecer uma lancinha na cabeça? Igreja não é lugar para isso, não. Eu tenho 2 sapatos, um preto e um marrom. E tem 3 ternos, os 3 pretos. Um negócio de um sapato cor de camaleão, pé de cobra, querido.
Isso é ostentação. Ostentação significa você mostrar aquilo que você não tem, comprou para que alguém que veja que você não tem. É um negócio sem noção, sim. Eu vou continuar, pode Vamos falar. complementar essa questão de beleza naquilo que é o nosso maior referencial, que é Jesus Cristo. Isaías fala que ele não tinha nenhuma beleza e nenhuma formosura na cruz. E quando Jesus pregava, o andar de Jesus era simples, as vestes de Jesus eram simples, e nem por isso a multidão não deixava ele ser atraída por ele. Vou pegar uma centelha sua. pegar. Aí quando Jesus fala que nós temos que chegar a ele fala que nós temos que rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. E muitas vezes tem que se humilhar, se vestir de pano de saco. A nova moda agora, uma veste que você é nova, que quer ser alguma coisa, se veste de pano de saco, se humilha na presença de Deus, que vai ser a melhor veste. Você se vestir para Deus e se adornar para Deus. A sua beleza não é a de fora, é a de dentro. Não é o ter, é o ser. Então a sua beleza, a minha beleza, ô querido, para mim, a minha maior beleza é o que eu tenho de interior, é o que sai de dentro. Tanto que o Senhor falou com a mulher lá no poço: olha, mulher, se você beber dessa água, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, querido, o que vale que está em nós é o que está aqui, não. É esse Paulo aqui que você está vendo, não. É o que está dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo. Segue, Deus. Eu vou continuar no tópico número 4, diz tecnologia avançada. O mundo de Lameque podia ostentar um surpreendente avanço tecnológico. Adão ainda vivia quando Tubal-Caim começou a dedicar-se à metalurgia. Esse foi um homem, filho de Lameque e de Zila. Se tornou conhecido pela sua habilidade em lidar com cobre e ferro. Além da metalurgia, aquela geração sabia como trabalhar a madeira e a cerâmica. O próprio Noé, aliás, não teve dificuldades técnicas em construir a arca, nem os seus descendentes após o dilúvio. Viram-se impedidos de erguer a Torre de Babel. Esse tópico nos mostra que Deus deu ao homem a capacidade de produção de ferramentas em um tempo que não se pensava em guerra. Isso é magnífico. Isso é profundo. Essas ferramentas que nós estamos falando, elas eram criadas para o cultivo, para a facilidade da vida agrícola, que era tão difícil naquela época. Deus deu a inteligência ao homem para criar, para que ele usufrua do melhor, e não para que pratique o mal. Só que nós vamos ver que o homem constrói essas ferramentas não para o bem-estar, não só para o bem-estar, mas ele a utiliza para o mal. E nós vamos ver a vanglória de Lameque. Ela vem das próprias ferramentas elaboradas pelo seu filho Tubal-Caim. Lameque então mata um jovem e ele faz até uma canção dizendo que para suas mulheres que ele havia matado, que vingaria 7 vezes e 77 vezes. Amado, como o homem é mau. Deus deu inteligência ao homem para criar algo para o bem e ele utiliza para o mal. Nós precisamos entender que as ferramentas que nós temos hoje, como Facebook, WhatsApp, Instagram, isso não é Satanás que deu para ninguém, não. Foi Deus quem deu a inteligência para o homem criar. Nós é que não sabemos utilizar. E como tem pessoas utilizando essas ferramentas para o mal e não para o bem. Só para te dar um exemplo, enquanto nós temos um vídeo de 7.000 a 8.000 visualizações, se você posta uma piada, você tem 20, 30 mil, 1 milhão de compartilhamento. Fora curtir. Querido, nós precisamos em nosso tempo focar nas coisas espirituais, não nas coisas carnais, porque nós somos espirituais. Concorda comigo? Concordo. Por isso que eu mais uma vez vou jogar aquele texto, que essa geração, ela é perversa, essa geração, ela não conhece a Deus, muito menos os seus caminhos. E por causa do engano do pecado, eles estão errando. Verdade. Isso aí. Meu amado Diácono Lei, fique à vontade. Em relação a essa tecnologia, a Bíblia fala que com o crescimento da ciência, o amor de muitos esfriariam. E hoje, felizmente, essa relação que ele está falando aqui de tecnologia com a igreja, muitas pessoas estão esfriando dentro da igreja, porque tem pessoas que não têm um autocontrole, pega um celular e entra para dentro da igreja e esqueceu, que ali é a casa de Deus, e começa a trocar mensagens dentro da igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus ele criou isso aí para você talvez trocar mensagem com uma pessoa que precisa te ouvir, mas não tem aquela disponibilidade. Mas na casa do Senhor não é casa de WhatsApp, não é casa de Facebook, é casa de oração. E a tecnologia que Deus criou foi para ajudar
né? Se isso daí está te separando de Deus, pode ter certeza que está virando um pecado na sua vida. Eu vou lançar aqui na escola bíblica, na EBP, um jejum de celular. Não deveriam fazer, né? Eu ia falar um negócio aqui agora. Magnífico, né? Eu vou te perguntar uma coisa. Antes de aparecer esses celulares aqui, antes de aparecer esse celular aqui, né, com todas as redes sociais no aparelho só, o Android e tal, WhatsApp, Instagram, Facebook, tem um novo agora, tá do Piscópio, não tem assim. Diz que o trem é chique. Estou desatualizado. Eu também estou, mas eu fiquei sabendo, não tem muito bom. Agora eu fico pensando, aí eu vejo o nego postar assim, estou fora do Facebook por 7 dias e Instagram. Mas precisou de ter isso aqui ser prejudicial para ele fazer essa besteira dele? Entendeu o que eu ia dizer? Pô, peraí, eu preciso me abster de uma coisa que Deus me deu para ser bênção para mim. Desde que eu use ele para ser bênção, para eu abrir mão dele, porque isso aqui está me atrapalhando até comunhão com Deus. É vergonhoso. É horrível. Querido, eu vejo essas coisas como pequenas coisas que atrapalham muito a comunhão com Deus. O que deveria nos tirar da presença de Deus é a tentação de Satanás. Se a O pessoa, próprio inimigo. se a pessoa depois que ter um celular desse vai trabalhar a vida espiritual dele, vai voltar para aquele celularzinho, como é aquele celularzinho pequenininho? 3310. Vai voltar para o 3310, você WhatsApp, sei lá, só recebe ligação e muito mal manda mensagem. Fica nesse que você vai manter a sua vida de santidade, meu irmão. É melhor isso do que você entrar num trem desse aqui e se corromper e por aí vai. Né? Eu vou continuar aqui no tópico de número 2 com o mundo totalmente depravado com o diácono Edvandro. Prossiga, meu querido. O mundo totalmente depravado. O mundo de Lameque era ingrato e cruel, voltando-se contra o Senhor. Seus descendentes cometeram os pecados mais hediondos e abomináveis. Devassidão sexual. O exemplo de Lameque logo viria replicar-se por toda a descendência de Adão. A família tradicional foi se degenerando, os pecados sexuais agora eram cometidos como se nada fosse proibido. Não havia limite à fornicação nem ao adultério. Até os mesmos descendentes de Sete portaram-se levianamente em meio àquela imoralidade crassa e gritante. Corromperam-se até o inferno, relata o autor sagrado. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tornaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Eu acho magnífico. Anote nesse tópico de número 2, Provérbios 13, 20 e 21, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores. Olha que magnífico aqui. Mas os justos serão galardoados com o bem. Preste atenção nisso aqui para você falar na sua sala, debater na sua sala. Até um debatezinho bem rapidinho. Quem anda com o sábio é sábio, mas quem anda com o tolo se torna mais tolo. Entenda isso aqui, que o mundo de Lameque, aquele mundinho que Lameque estava envolvido, a malignidade de Lameque, da geração de Lameque, gera em quem está à volta os maus iguais a ele. Todo mundo que está à volta passa a conviver. É como nós falamos na igreja: cuidado com fulano, cuidado com ciclano, porque esse mal ele gera em quem está à volta uma atitude que não é da pessoa. Às vezes o diácono, o Edvandro, o presbítero Paulo não são pessoas más, mas passam a andar com pessoas maus e ele acaba adquirindo. O ditado antigo é: diga com quem tu anda, direi quem tu és. Né? O filósofo diz: o homem é um produto do meio que vive. Querido, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas na igreja. Nós temos que nos cercar de pessoas espirituais, pessoas que tenham, eu vou falar aqui para você entender, tem um papo de Deus, tem um tempo para Deus, pessoas que conversam coisas espirituais e não carnais. Entenda isso aqui. 1 Coríntios 11, versículo 1, está aberto, meu querido, lê para mim, por favor. Louvo-os, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos que como vos entreguei. Abra com Gênesis 6, versículo 2, vou ler o seguinte. Entenda o seguinte, lê de novo para mim, meu querido, eu vou pegar o fio da meada aqui, como diz o povo. E louvo-os, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Então o povo está dizendo: lembra de mim.
Paulo está citando como exemplo, lembra das minhas atitudes, que eu entreguei a vocês um papel perfeito, eu entreguei para vocês um episcopado perfeito. Entenda uma coisa, os descendentes de Sete, que no original bíblico nós chamamos de Shet ou Shit, eu vou colocar isso aqui tudo lá embaixo para você ver, quer dizer, colocar definido, no original significa definido, nomeado, foram contaminados por quem? Pela cobiça dos olhos. Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, versículo número 2, está aberto aí, meu? Lê para mim, por favor. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e a tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Entende isso aqui? Os filhos de Deus que ele leu aí, eu acho interessante, alguns intérpretes consideram que se trata de seres divinos ou celestiais. Outra teoria pensam que esses filhos são da raça piedosa de Sete, eles são os que iriam governar, os governantes daquela época. Tudo bem até aí. A primeira interpretação, nós estamos falando que são seres celestiais, nós temos que ter muito cuidado, porque ela toma uma crença comum entre os povos daquela região a respeito de uma raça de gigantes que teriam nascido da união antinatural dos seres sobrenaturais com as mulheres da terra. Isso nós temos que ter muito cuidado com essa linha, porque se eu passo a pensar que Satanás coabitou com as mulheres na terra e gerou os gigantes, eu estou tirando o atributo de Deus em dotá-los de limite. Cuidado com isso. Ora, entende isso aqui? Nós não podemos deixar isso fugir da nossa mão na sala. Tem muita tese, tem muitos professores andando nessa tese, e essa tese é uma tese romana, dos deuses gregos, onde dizem que Eva coabitou com um anjo e gerou Caim do mal. Não, querido. Caim escolheu ser mau, é livre-arbítrio. Os gigantes, eles nasceram de uma descendência, e nós vamos entender que pode até ser um marco de Caim. Isso nós não podemos asseverar, porque a Bíblia não fala, não dá papel para isso. Eu falei isso na aula passada. Embora o relato bíblico contenha aspectos escuros, anote isso aí, sua intenção é afirmar uma vez mais a incontável expansão do pecado do mundo e a corrupção crescente do gênero humano. Ele está tentando nos mostrar que essa geração estava corrompida. Ele não está nos mostrando que Eva teve um caso com um anjo, com os seres caídos e gerou o gigante. Não. Que os filhos de Deus daquela época eram seres espirituais que teve contato com mulheres comuns. Não, querido. Está nos mostrando que os filhos de Deus eram os homens separados por Deus. Os filhos de Sete é o que nós chamamos de geração eleita. Assim como nós somos hoje o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Eu achei interessante esse dia que eu afirmei uma aula aqui, que nós somos o jardim do Éden nesse tempo, e um aluno me perguntou: professor, como é que você afirma? Isso não tem base bíblica para isso? Eu postei para ele um link com diversas bases bíblicas falando sobre nós aqui procuramos Deus, nós temos um tempo para com Deus. A igreja, ela é a casa de oração, diz a palavra de Deus, onde nós temos uma comunhão, um relacionamento com Deus, assim como no jardim do Éden. Adão tinha um relacionamento com Deus e ele perdeu o relacionamento com Deus. Então nós temos que ter cuidado em afirmar isso na sala. Nós precisamos entender que o que a Bíblia nos mostra é que esse tempo era um tempo onde o gênero humano cresceu, o que nós chamamos de malignidade. O mal cresceu nessa época, e é isso que a Bíblia quer destacar, ok? Nesse tópico número 2, se eu tenho algo a falar sobre isso, pode ficar à vontade. Tem sim. Eu estava baseado no que você estava falando de Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando eu li: louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retemos os preceitos como vos entreguei. Aí eu lembrei que, olha como que a igreja de Corinto foi uma igreja que reteve o ensinamento, a aplicação da palavra de Deus através da vida de Paulo para aquela igreja, e aquela igreja reteve o ensinamento. Aí o apóstolo Paulo, ele sofre uma situação totalmente diversa. Aí quando chega na igreja da Galácia, no capítulo 1 do livro de Gálatas, ele fala lá no versículo 6: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas é algum que vos inquieta e quer transtornar o evangelho de Cristo.
Então, ou seja, eles largaram o ensinamento de Paulo facilmente, né? Tanto que ele falou, poxa, eu estou maravilhado, ou seja, eu estou abismado, eu estou apavorado. Como que vocês não reteve o ensinamento genuíno, uma palavra revelada de Deus aos seus corações, através de minha vida, a qual eu aprendi do Senhor, para trazer para a vida de vocês, e vocês esqueceram disso, né? Aí lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, ele fala no capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, eu peguei Paulo com a igreja aos Coríntios, eles retiveram, falei de Paulo com a igreja da Galácia, que eles não retiveram, eles abandonaram o conhecimento que Paulo trouxe para eles, e estou dizendo para mim e para você que se nós retivermos essa confiança, esse conhecimento com confiança, o que ele vai ser bênção para mim e para a sua vida. Então retenha tudo aquilo que você aprendeu, como Paulo disse para Timóteo, guarda um bom depósito. Não é isso, professor? Eu vou continuar com o senhor aí, no tópico número 2, diz violência sem limites. Violência sem limites. Violência sem limites. Pode ficar à vontade, meu querido. Pode prosseguir. Os excessos daquela gente redundaram numa geração truculenta e implacável. Os assassinos eram cultuados como heróis. Haviam naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram aos filhos dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6,4. O que dizer do nosso tempo? Embora não sejamos tão fortes, nem tão longevos, em nada diferenciamos dos filhos de Lameque. Nunca o homem fez-se tão imoral quanto hoje. Eu acho interessante que ainda em nosso tempo os heróis são os que fazem o contrário à geração que prega o bem, a geração honesta. Isso é a mesma coisa daquela época. Que a imoralidade em nosso tempo é bem maior do que no tempo de Lameque. A crueldade, a carnificina, nós podemos dizer essa palavra, é bem maior que no tempo de Lameque. Isso nos mostra, isso está nos mostrando que o quanto Deus está nos dando tempo para pregar a sua palavra. O quanto Deus está sendo gracioso para conosco, para que nós possamos falar o Evangelho, para que Ele venha arrebatar a igreja. Querido, isso é muito profundo, nós precisamos discutir isso em sala. Essa época que nós estamos vendo é bem pior que a época do Lameque. Bem pior, bem cruel, bem mais sangrenta, mas nós precisamos entender que Deus está nos dando um tempo para que as pessoas conheçam a graça que Yeshua mostrou no Calvário. Ok? Concorda comigo? Quer falar alguma coisa? Sim, eu queria falar do tempo atual que nós estamos vivendo, um tema que está sendo bem debatido nas mídias, em relação aos refugiados da Síria, por causa dos guerrilheiros do Estado Islâmico. Então nós podemos fazer um contratempo em relação a esse tempo que eles viveram, o tempo de Lameque, que aqueles gigantes, eles faziam coisas terríveis, coisas que eram de imoral, que Deus não agradava, e nós estamos vendo que aquelas pessoas que estão saindo da Síria, eles estão caçando um lugar para eles morar, mas só por causa de uma coisa, a imoralidade que está no coração do homem. Por causa, se o homem tivesse voltado para Deus, tivesse voltado os princípios cristãos, com certeza, meu amado, eles não teriam feito aquilo que eles estão fazendo lá na Síria. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, diz resistência à graça divina. Por muito tempo o Espírito de Deus instou junto àquela geração para que se convertesse e deixasse seus maus caminhos. Chegou, porém, o dia em que Deus deu um basta em tudo aquilo. Declarou o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. A graça de Deus, ainda que perfeita e infalível, pode ser resistida, haja vista a geração que saiu do Egito rumo a Canaã. Não obstante os milagres que presenciara, endureceu o seu coração de tal forma que veio a ser rejeitada pelo Senhor. Isso significa que, mesmo hoje, há crentes que reagem contrariamente à graça divina.
Sim, apesar de saber que o juízo divino é certo. Falamos sobre isso aqui agora. Esse termo, não disputará o meu espírito com o homem para sempre. Em outra possível tradução significa, não permanecerá para sempre o meu espírito sobre o homem. Isso quer dizer, não vou deixar que o homem viva para sempre. Em termos aqui, o espírito nesse contexto é o princípio da vida. Nós falamos que isso significa cognos, quando Deus sopra sobre o homem o seu espírito. Está mostrando que Deus, ele tem o controle sobre tudo e principalmente sobre a sua criatura. É Ele quem soprou, Ele também pode tirar. Então Ele dá limite. E o homem não será eterno quando o homem peca. O homem tinha eternidade para com Deus, perde a eternidade por causa do pecado. Quer falar alguma coisa sobre isso, meus queridos? Sim? Vou continuar aqui? Vamos continuar. Muito boas ideias. Eu vou continuar no tópico número 3. Um mundo condenado à destruição, com o presbítero, com Jacob de Vana. Um mundo condenado à destruição. Noé pregou aos seus contemporâneos durante muito tempo. Mesmo assim, a sua geração não se curvou aos apelos divinos. Que diferença dos ninivitas que deram ouvido à pregação de Jonas. A pregação de Noé, apresentado como pregador da justiça, Noé cumpriu um longo e penoso ministério. Enquanto se dava a construção da arca, conclamava seus contemporâneos ao arrependimento. Se levarmos em conta Gênesis 6:3, concluiremos que o seu ofício de pregoeiro teve duração de 120 anos. Sem dúvida, foi o mais longo ministério profético da Bíblia. Ele pregava com a voz e com as obras a construção da arca. Em si já era uma pregação carregada de eloquência. Eu acho magnífico nesse tópico de número 3, tem um texto em Gênesis, eu vou abrir aqui bem rapidinho, Gênesis 5, versículo 29, olha que magnífico. Diz assim: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Noé, no original hebraico, significa Noã, significa descanso, alívio, conforto. Anote isso para você para a sua sala. Entenda uma coisa: Noé agora vai representar para a sua família uma geração de conserto, que nós chamamos de justiça de Deus. É por isso que o nome Noé significa descanso. Os pais de Noé iriam descansar da sua justiça, daquilo que eles colocou para ele fazer. Qual o significado? Noé significa descanso, alívio e conforto. Rapaz, por isso que Deus achou graça nesse nome, né, mano? Justamente. Isso é de extrema importância. Descanso. Aí nós vamos entender porque a musiquinha diz: Noé era um homem bom e justo, ele andava com Deus. Entenda uma coisa aqui, querido. É muito magnífico o que eu escrevi aqui. Eu queria que você notasse. As obras não só mostram, anota isso aqui, as obras não só mostram a fé, como também nos faz servos preocupantes com o reino vindouro. As obras de Noé o acompanharão, assim como as nossas obras nos acompanharão. Isso é muito importante. Não para que ninguém se glorie, como diz a palavra, mas para que saibam que existe um Deus que se preocupa com o ser caído. Isso é magnífico. De nada adianta você falar do amor do Mestre, mas não socorrer o seu próximo. Existe um texto fantástico sobre isso, João 13, 34, 35, presbítero Paulo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o que tem de pessoas na igreja que está falando que é vivendo amor, mas prega a desunião, não cumprimentam com paz do Senhor, não querem saber quando ama o próximo está passando fome e não quer saber, querido, essas obras vão nos acompanhar. Feno, palha e madeira. Tem pessoas que só fazem as coisas na igreja porque o pastor está frequente. Se nós falarmos na igreja que o pastor não virá, muitas pessoas faltam do culto. Então nós temos que ter cuidado com essas obras que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Ok? Não é verdade? Isso. Eu queria falar em relação a Noé aqui. Noé vivia no tempo de Lameque, né, meus irmãos? Ele vivia num tempo de devassidão sexual, violência, tudo isso. Depravação. E o que eu vejo que nós colocamos muito nesse tempo de hoje,
que muitas das vezes que filho de peixe, peixinho é. Aquilo que os seus pais fazem, você deve ser igualzinho a ele. E Noé não seguiu essa linha de pensamento, porque Deus, quando ele olhou Noé, ele viu que Noé era um homem de caráter, um homem justo, um homem que amava o próximo. E a Bíblia fala que Deus achou graça quando ele olha para Noé. Então, o que acontece? Noé, ele quebrou um ciclo de maldição naquele meio onde que ele estava vivendo. E a partir dali, Deus falou assim, não, a partir de Noé vai ter uma família de justo, uma família de pessoas de caráter. Então, a partir dali, não houve mais aquele ciclo de depravação, de moralidade, entendeu? Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, quando o presbítero Paulo fala uma geração corrompida. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6,13. A geração atual assemelha-se à de Noé. Apesar da pregação do Evangelho, a iniquidade multiplica-se de tal modo que chega a contaminar inclusive o amor dos fiéis. Comem, bebem e entregam-se à sensualidade como se não houvessem Deus. Eu acho magnífico, eu anotei algo aqui para que você anote nisso aí, queria que vocês vão anotar também para lecionar. A justiça de Deus, ela é elaborada pelo próprio Deus. Deus elabora a sua própria justiça, porque Ele é Deus. Nós vamos entender porque nós estudamos Paulo dizer, porque todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle. O início, Bereshit bara Elohim, o princípio criou Deus. É o ato de justiça dele estar no princípio, dele permanecer no princípio. Então a justiça de Deus é elaborada pelo próprio Deus. Logo, a nossa geração colherá a ira de Deus em um tempo muito próximo. Assim como Noé, nós seremos salvos, mas não para ficarmos na terra, mas para subirmos para a eternidade para com Adonai, que é o último estágio vivenciado pelo mundo desse tempo. Então, nós seremos salvos, não para permanecermos aqui, mas para estarmos em todo o tempo com Adonai. A conclusão diz, a semelhança de Noé, proclamemos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Esta é a nossa missão. Se nos conformarmos com o mundo, que esperança haverá aos que ainda anseiam pelo Evangelho? Levantemo-nos como pregoeiros da justiça, ainda que soframos zombarias e escárnios, nossa missão não ficará inacabada. Eu não sei o que você está passando, meu querido, qual é o tempo que você está vivendo. Talvez no seu interior, ou talvez no seu exterior, no seu espiritual, ou no seu carnal, você esteja vivendo um tempo de Noé, um tempo de perseguição, um tempo de zombaria, um tempo de depravação, onde as pessoas olham para você e não te enxergam como um servo de Deus. Eu quero te dizer nessa aula que é o tempo de você despertar para as coisas de Deus e pregar a palavra de Deus, pois nós sabemos que nós estamos no último estágio, que é o estágio de sermos arrebatados para morar com o Senhor. Graça e paz, as considerações finais dos meus amigos, fique à vontade. Amém. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez nessa bancada, e eu quero até ressaltar aqui o porquê que nós estamos usando essa camisa, eu e o professor Elias, né? É que nesse final de semana vamos ter a Escola Bíblica de Líderes, com grandes homens de Deus, porque a nossa igreja, quem tiver pelo estudo da palavra, nós velamos por conhecer, não é isso, Elias? Verdade. E conhecer a palavra de Deus. Então nós vamos ter aqui em 2015 uma grande escola de líderes, e nós pedimos a sua oração por esse projeto, né? Como nós estamos pedindo a sua oração, porque a cada dia a EBP e Foco continue através das suas orações, através do SCLEP, né? Verdade. Então nós vamos pedindo oração por essa escola bíblica de líderes, que você possa disseminar a palavra de Deus para que essa geração não venha errar e nem perecer por não conhecer a Deus e muito menos o poder de Deus. Isso cabe a nós como professores, cabe a nós como os obreiros da casa do Senhor, a incentivar o crescimento da palavra de Deus. Porque se o povo perecer, por nossa culpa que nós não estamos ensinando, se eles querem ou não ouvir, o que cabe a nós é pregar. Edvaldo? Amém, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, uma lição maravilhosa, que é uma lição que a gente acha que não vai ter assunto nenhum, né? Mas quando nós começamos a ler a lição, Deus vai nos abençoando e vai nos dando graça, e que essa lição possa ser uma lição abençoada na sua sala, que cada aluno possa estar retendo tudo aquilo que é de bom, que é a palavra do Senhor nas suas vidas. Amém?
Ficamos por aqui até a próxima lição e que Deus te abençoe. Tchim, tchim, por mais uma aula terminada. Paz seja convosco. Amém.